Oi, aqui é a Jéssica e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as leituras do mês de outubro de 2018. Antes de mais nada, se está chegando agora aqui no canal, seja muito bem-vindo. Dê uma olhadinha no conteúdo que eu produzo por aqui e se interessar, se inscreva no canal para não perder nada mais do que eu postar daqui pra frente. É muito importante a inscrição de cada um de vocês, porque assim o canal cresce, se fortalece, o YouTube avisa para outras pessoas e a gente vai em frente nessa caminhada de canais literários, que é uma caminhada tão difícil de fazer. Bom, pro mês de outubro eu tinha proposto várias leituras para mim mesma. Eu tinha feito até um vídeo com a minha TBR pro mês do horror, porque eu tava realmente muito empolgada pra ler todos os livros que eu tinha selecionado. Mas aconteceu o quê? Aconteceu a ressaca literária, infelizmente. Pela primeira vez em muito tempo, eu fiquei sem vontade nenhuma de ler. E isso teve relação direta com o cenário político do Brasil no mês de outubro por causa das eleições, do primeiro turno e do segundo turno. Eu não tinha cabeça pra nada, então eu acabei deixando de lado todos os livros, não tinha vontade de pegar nada, não foi falta de tempo, eu tive tempo, mas eu fiz outras coisas com o meu tempo. Então assim, aquelas metas todas que eu tinha me colocado, falhei miseravelmente. Mas ainda assim foram leituras muito boas e eu vou falar um pouquinho sobre elas aqui pra vocês. Comecei o mês de outubro então lendo As Horas Não Importam Mais, da Kelly Pedroso. Esse livro a própria autora me enviou muito gentilmente e eu queria ler esse e o livro do Rodrigo Tavares para fazer um sorteio aqui pro canal. Um sorteio temático com livros que são thrillers e que tinham tudo a ver com o mês do horror. Acontece que eu li esse livro acho que logo no comecinho do mês e não consegui ler mais nada. Não li o livro do Rodrigo porque eu tava super de bode com tudo que é tipo de leitura e acabei não trazendo o vídeo com o sorteio no mês de outubro. Mas isso vai acontecer em novembro, eu espero que muito em breve. De qualquer forma, essa foi uma das leituras que alegrou o meu mês e esse livro é bem fininho, bem curtinho, mas ele é muito potente. Eu fiquei surpresa com o que eu encontrei aqui. Ele tem uma história que se passa numa viagem, então é uma road trip, é uma história que se passa na estrada, em que a protagonista tá viajando meio que sem rumo e ao mesmo tempo que a gente acompanha o presente da narrativa, o presente da estrada, onde ela se depara com várias situações esquisitas, a gente tem também algumas memórias dela, algumas coisas muito entrecortadas da infância. É um livro pesado, no sentido de que tem muita violência sendo narrada aqui, violência psicológica e violência física mesmo, contra mulheres, contra meninas, e é uma história super tensa, mas eu achei uma narrativa muito interessante, muito fluida, tem um pouco de revolta, tem um pouco de angústia e muitas outras coisas que eu não vou me deter a falar aqui agora. Eu gostei demais desse romance de estreia da Kelly. Vou fazer resenha pra ele, vai ser uma resenha dupla, como eu já falei, junto com o livro do Rodrigo. Vai sair em breve, se tudo der certo. E é um livro que vale muito a pena ler. Então, se vocês puderem, entrem em contato com a autora. Ela tem um Instagram e ela pode enviar o livro diretamente pra vocês. É muito importante dar esse tipo de apoio pra autores iniciantes, pra autores independentes. É um livro surpreendente, apesar do tamanho dele. Dá pra ler numa sentada, pra quem gosta de thriller, pra quem gosta de suspense, pra quem gosta um pouco de mistério até, vale muito a pena e fica a minha recomendação. Aguardem a resenha que vai sair. E li por obrigação, porque não podia faltar o encontro da tag aqui de Pelotas, que é algo sagrado pra mim. Uma vez por mês eu tenho que estar lá e é muito bom sempre estar lá com aquelas pessoas. Li Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola, da Maya Angelou. E esse foi um livro que me pegou bastante. Fiquei apaixonada pela história dela e já fiz uma resenha caprichada e super emocionada a respeito desse livro, porque ele realmente foi uma das melhores leituras de 2018, sem sombra de dúvidas. Essa mulher tem uma história de vida quase inacreditável, parece que ela viveu várias vidas numa só, e tem uma história muito forte de resistência. A Maya Angelou, pra quem não sabe, foi uma cantora, atriz, militante do feminismo negro nos Estados Unidos e muitas outras coisas. Ela se virou mundo afora, batalhou bastante pra conseguir as coisas que ela conseguiu fazer, que eram quase milagre pela época em que ela vivia, e é uma história assim de muita força. Então foi por isso que eu gostei tanto desse livro. Ele me deu muita força pro momento que eu tava vivendo. Adorei a leitura, acho que é um texto fluido. Pra quem quiser conferir o estilo de escrita da Maya Angelou, eu vou deixar linkado aqui no card a resenha em que eu falo só sobre ele. Então faz um cafezinho ou faz um chá aí, senta pra assistir. O vídeo tá longo, mas eu até recito poesia no meio, então acho que vale a pena conferir. Pra quem tem interesse em ler mais escritoras negras e pra quem tem interesse em
ler sobre essas questões raciais, fica a super recomendação. Leiam qualquer coisa da Maya Angelou que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Tentei ler várias outras coisas, mas é óbvio que eu falhei miseravelmente. Eu disse que eu ia terminar esse livro fácil no comecinho do mês de outubro, não terminei coisa nenhuma. Eu tô aqui quase no finalzinho, mas ainda falta várias páginas pra ler. Eu já passei da metade, claro, só que eu não consegui ter uma fluidez nesse livro como em nenhum outro também desse mês de outubro. É um livro que eu gosto bastante, tá sendo uma boa companhia e eu espero, sinceramente, terminar ele agora em novembro. Aqui a gente tem histórias de mulheres maravilhosas, realmente extraordinárias, que fizeram revoluções pra chegar onde elas chegaram, movimentar o que elas movimentaram no Brasil. Num Brasil que ainda era muito mais difícil do que ele é agora para as mulheres. Vale a pena, recomendo demais a leitura, ainda que eu não tenha terminado. E eu comecei no mês de outubro o livro escolhido pro mês do horror na lista de 12 clássicos para 2018, que era o Frankenstein da Mary Shelley. Esse é um clássico super conhecido, todo mundo já leu, menos eu. E eu dei início então em outubro. Tava gostando da narrativa, mas aí veio o meu bode, veio a minha ressaca literária e eu não pegava nada, então eu fiquei acho que umas 2 semanas, pelo menos 2 semanas sem ler, isso é certo, talvez 3, e nesse baile aí foi o Frankenstein, ficou abandonado, pegando pó em cima do sofá. Mas eu li em torno de 100 páginas dessa história e tava gostando mesmo. Ele me surpreendeu na estrutura, ele começa com cartas e eu não tava esperando por isso. Eu achei que já começava direto na história, mas não, tem todo um preâmbulo com um negócio lá, umas cartas de um cara que tá viajando, mas gostei bastante, a narrativa é bem clássica e até o momento em que eu tava lendo em outubro, não chegava na parte do monstro, né? Então eu tava muito na expectativa sobre isso e eu só fui conhecer mesmo o monstro quando eu retomei a leitura em novembro. Mas enfim, abafa o caso que eu vou falar melhor sobre ele numa resenha e também nas leituras do mês seguinte, do mês de novembro. O estilo da prosa da Mary Shelley é bem classicão mesmo, super pomposo e bastante descritivo. Isso no começo me chateou um pouco, mas era pelo meu momento, né, de vida. Não por causa do rebuscamento da linguagem, porque eu tô acostumada com isso, já que tenho lido bastante clássicos. Mas, enfim, quando eu segui a leitura em novembro, eu fui fisgada pela história. No momento em que eu tô gravando esse vídeo, eu acabei de ler e tô, assim, admirada mesmo com a força da narrativa da Mary Shelley. Embora não tenha morrido de amores pelo livro, eu achei um livro muito bom, me fisgou nas últimas páginas, mas assim, não é o melhor clássico que eu já li, não. Mas isso fica para um outro vídeo em que eu vou falar melhor sobre ele. De qualquer forma, fica a recomendação. Eu não tinha a menor ideia de que a história se desenvolvia do jeito que foi desenvolvida aqui. Eu, sei lá, fantasiava outras coisas, porque como é um clássico muito falado, a gente imagina muitas coisas sobre ele. E na verdade ele me surpreendeu positivamente em termos de estrutura, em termos de personagem, em termos de enredo, em tudo. Eu só não acho que ele é, assim, um livro maravilhoso, espetacular. Só isso. Mas é um baita livro ainda assim, e eu recomendo com força a leitura desse clássico. Então é isso, essas foram as parcas leituras que eu fiz em outubro com muito custo e eu espero que agora em novembro eu possa retomar o meu ritmo, não para ler 1000 livros nem nada, mas só para conseguir ler um pouquinho todo dia, que é algo que eu não consegui fazer no mês passado. Eu tenho algumas coisas para ler nesse mês de novembro que são obrigatórias, como o livro da tag, como um publi editorial que eu vou fazer aqui pro canal, então acho que isso vai me manter um pouco no prumo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, comenta aqui embaixo se já leu algum desses livros, comenta se ficou com vontade de ler também, eu sempre adoro saber, ou comenta qualquer outra coisa que vocês quiserem. É muito importante quando vocês comentam aqui embaixo, porque isso faz com que a gente se sinta acolhida e queira fazer mais vídeos. A gente precisa apoiar canais pequenos e dando esse tipo de retorno já é um baita do incentivo pra gente continuar fazendo vídeo aqui pro YouTube. Muito obrigada pela companhia até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.